Évila, você só pode estar doida. Como é que a meditação vai me ajudar a emagrecer, criatura? Calma que eu vou explicar direitinho por que eu coloquei esse título. E sim, a meditação ela pode nos ajudar no processo de emagrecimento. Antes de tudo, eu vou te falar sobre um estudo que fizeram. Reuniram 40 mulheres, 20 delas meditavam e 20 não meditavam. Separaram os grupos. As mulheres que meditavam, grupo 1, as mulheres que não meditavam, grupo 2. Fizeram algumas perguntas, perguntaram como era que estava, se elas estavam com fome, como era que estava. Separaram em 2 salas diferentes cada grupo e aí colocaram cookies à vontade. Falaram, olha, aqui nós temos esses biscoitos, fiquem à vontade, podem comer, fica de boa, tá liberado. E aí depois que terminou os estudos, que eles foram observando os comportamentos delas e tudo mais, voltaram às perguntas iniciais. O grupo de mulheres que meditavam, o grupo 1, relatou que a fome permaneceu igual, não teve diferença significativa em relação à fome. E o grupo 2, elas tiveram a sensação de aumentar a fome. Só que não para por aí. O grupo 2, além da sensação aumentada de fome, elas comeram mais do que o grupo 1. E aí, com isso, a gente observa que o grupo das mulheres que meditavam, elas permaneceram com fome, mas elas tiveram um controle maior da ingestão do que elas comiam, mesmo sem elas saber que aquilo já fazia parte do estudo. E o grupo 2, apesar de terem comido mais, ainda tiveram uma sensação de aumento de fome. Quem nunca foi no mercado com fome, morrendo de fome, e comprou mais do que estava na sua listinha, e principalmente aquelas besteirinhas mais calóricas, né? Quando a gente traz esse estudo para a nossa realidade, significaria que o grupo que faz meditação, apesar de estar com fome, elas teriam maior controle sobre o que elas comprariam ou não. Porque você tem uma maior percepção de fome e vontade de comer, que são coisas absolutamente diferentes entre si. E aí, quando nós começamos um plano alimentar, a gente muitas vezes se esquece de que nós ainda temos uma mente sabotadora. Uma mente que quer comer de acordo com os sentimentos que você está tendo. Se você está alegre, você come. Se você está triste, você come. Se você está ansioso, eu estou ansioso, eu preciso comer mais. Então nós ainda temos essa mente sabotadora. E aí que vem o conceito de que quando você inicia um plano alimentar novo, quando você tenta colocar uma rotina nova na sua vida, você tem que começar a adaptar a sua mente para essa nova rotina, para esse novo plano alimentar. E aí muitas pessoas não querem aceitar ou acham que isso é uma grande bobagem, porque a gente quer ver logo os números na balança descendo e a gente quer logo ficar com aquele corpo perfeito, com aquele corpo que a gente vê nas redes sociais. E a gente se esquece de que se a gente não cuidar da nossa mente, esses resultados eles não vão vir, não vão ser duradouros e pelo contrário, nós vamos ter mais prejuízos do que nós tínhamos antes. Entenda uma coisa, nós ficamos com sobrepeso ou obesidade por um motivo. Aí você deve pensar, porque eu como muito? Claro, né, gente? Claro que a gente fica com sobrepeso ou obesidade por comer mais calorias do que a gente precisa. Mas por que a gente está comendo mais do que a gente precisa? Você já parou para pensar? Por que eu como mais do que eu preciso? Por que eu preciso ter essa quantidade de alimentos para me sentir bem? É aí que entra o X da questão. Quando você começa a entender a ligação da sua mente com os seus hábitos alimentares, tudo vai mudar na sua vida. Entenda uma coisa, o nosso corpo ele produz hormônios que quando você está se alimentando, eles são liberados que trazem a sensação de saciedade. Logo, antes da gente entrar em um quadro de sobrepeso e obesidade, nós estamos comendo mais calorias, nós estamos comendo mais, mesmo o corpo sinalizando que já é o suficiente. Sabe aquela história de repetir? Não, eu vou repetir mais um pouco. Não, eu vou pegar mais um pouquinho disso aqui. Mesmo sem fome, você não está com a menor fome, o seu corpo já te mostrou que você já não precisa mais de comida, mas mesmo assim a gente insiste e come e come. E aí isso vai trazendo
um hábito, de estar repetindo, de estar pedindo mais do que precisa. E aí que tá o problema, que a gente deixa de ser um fator estritamente psicológico para ir também para um fator físico. E aí nós ficamos acumulando cada vez mais gordura e nós ficamos no quadro de sobrepeso e depois no quadro de obesidade. E o que acontece? Quando nós temos muita gordura acumulada, nós criamos resistência aos hormônios que nos dão saciedade. Como, por exemplo, a leptina, ela é um dos hormônios responsáveis por nos dar mais saciedade. Então, o nosso corpo, ele cria uma resistência à leptina. Então, o nosso corpo produz a leptina, mas ela passa a não ter mais tanta eficácia, porque simplesmente nós criamos uma resistência a ela. E aí sim, a gente começa a comer mais por fome. Por fome. Não apenas pela compulsão, mas porque realmente você está com fome. Vocês já assistiram aquele documentário que é Os Quilos Mortais? Você já parou para observar a quantidade de comidas e supercalóricas que os participantes comem? Então, cada vez menos eles sentem saciedade. É por isso que cada vez mais eles querem comer exageradamente, porque eles não têm a sensação de saciedade. O nosso corpo, ele fica resistente a esses hormônios. Então, aí nós juntamos os dois fatores, psicológico e fisiológico já agora. É por isso que não é tão simples você vencer a obesidade. Se você está no processo, assim como eu estou também, saiba que não é simples. A gente tem um longo caminho pela frente. Eu já perdi 21 quilos, estou completando agora, eu acho que um ano, agora em agosto. Eu faço um ano que iniciei a minha reeducação alimentar, perdi 21 quilos. É uma diferença muito grande. Mas em um ano eu não posso dizer para você que eu já mudei os hábitos da minha vida toda. Não é assim que funciona. É algo que você tem que ir fazendo insistentemente, mesmo sem vontade, é aderir novos hábitos. Isso não é tão agradável assim. E aí eu quero te chamar lá pro comecinho da tua trajetória. Sabe aqueles sentimentos que não foram trabalhados? Se eles não foram trabalhados, eles foram convertidos em uma compulsão alimentar, em um comer exagerado, eles ainda estão aí dentro de você. E aí você precisa começar a lidar com esses sentimentos. A meditação, ela nos traz mais pro aqui e pro agora. E ela nos ajuda a compreendermos as nossas sensações. Cientificamente, as pessoas que meditam, elas conseguem ter um controle maior dos seus impulsos, dos seus pensamentos e das suas sensações. Você consegue distinguir, ok, eu comi agora, eu já almocei, por que eu continuo querendo comer mais? Eu já estou saciada, mas eu continuo querendo comer mais. Por quê? E aí você começa a entender os porquês da sua vida. E isso que é o diferencial da meditação. É claro, gente, pelo amor de Deus, se você pode ter um apoio de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, eles vão te ajudar nesse processo, eles vão te ajudar a entender melhor esse processo, tá? Mas é interessante que você comece a colocar a meditação como um hábito na sua vida, porque além disso ela ainda vai trazer vários outros benefícios. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH, então eu tenho uma mente muito hiperativa, e como a maioria das pessoas que tem TDAH, eu tenho muita dificuldade para descansar, para relaxar e para dormir. Então, em alguns anos praticando meditação, eu aprendi técnicas de meditação que me ajudam a dormir. Todas as noites eu aplico essas técnicas para que eu tenha um sono mais tranquilo, mais relaxante. E o sono adequado, ele está muito ligado ao emagrecimento. Tanto que eu vou fazer um vídeo falando só sobre a importância de uma rotina de sono adequada, para que você entenda como é importante que você tenha uma boa qualidade de sono. Além do mais, a meditação ela nos ajuda a ter um maior controle dos nossos níveis de estresse. E nós temos alguns hormônios do estresse que eles também estão ligados muito ao acúmulo de gordura visceral. Então, gente, olha só como o nosso corpo ele é muito ligado à nossa mente, tanto que vocês nem imaginam. É tanta coisa que eu posso estar falando para vocês,
mas esse vídeo ficaria muito longo. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu faço a minha prática de meditação. Antes de começar, você precisa encontrar um local tranquilo, agradável para você iniciar a sua meditação. Então, abaixa as luzes, desliga a TV, tira as notificações do celular. Se você tá ali, se você vai começar de manhã e você não pode perder o tempo para ir para o trabalho, coloca só um alarmezinho no seu celular, começa a fazer 10 minutinhos. Eu tenho certeza que já vai te ajudar demais. No meu caso, eu separo 3 dias na semana, em média, 2, às vezes, dependendo da semana, 1 dia, mas toda semana eu tenho que ter pelo menos 1 ou 2 dias para me fazer minha meditação. E nesses dias eu acordo 30 minutinhos antes e faço minha meditação pela manhã, que eu já começo o dia com o pé direito. Então é importante que você separe um horário certinho, sempre que você for meditar, ser naquele horário, para que você realmente comece a colocar isso como um hábito na sua vida. Porque se você faz de manhã, e faz de noite, e faz de tarde, aquilo fica muito bagunçado, assim, tua mente não vai entender muito como que é essa tua rotina aí que você quer colocar, não. Para começar, você vai encontrar um lugar tranquilo, fique em uma posição confortável, então você não precisa estar na posição de lótus, você pode deitar ou sentar em uma poltrona confortável, só não pode dormir, e você precisa se concentrar em alguma coisa, seja na sua respiração, seja no som que você coloca no fone de ouvido. Os pensamentos vão vir, mas você não precisa ficar com eles, você começa a liberar. Eu coloco uns sons de natureza, e nesses sons tem riachos, tem água fluindo. Então, quando os pensamentos vêm, eu apenas observo eles e deixo eles fluir nas águas dos rios. Algo que as pessoas acreditam é que quando a gente está meditando, a gente não pensa em nada. Gente, não tem como não pensar em nada. Você vai apenas se concentrar em algo específico, seja na sua respiração, seja nos sons que você está ouvindo. Só não fica focando tanto nos teus pensamentos, porque a ideia é deixar eles fluir, para que você comece a diminuir essa atividade cerebral e você comece a raciocinar melhor. Então, tem ótimos vídeos aqui no YouTube de meditação guiada. Tem meditação guiada para tudo que é tema que você precisa. Então eu recomendo que você dê uma pesquisada para ver qual que você gosta mais, a voz que você gosta mais, o som, enfim. Tem canais maravilhosos que focam exclusivamente em meditação, que é interessante que você dê uma pesquisada. E aí eu vou estar disponibilizando aqui no canal novos vídeos, uma série sobre novos hábitos que você pode estar colocando aí na sua rotina, antes mesmo de você iniciar uma dieta, um plano alimentar. São hábitos que estão muito ligados ao teu sucesso nesse teu processo de emagrecimento, coisas que você nem sonha que é importante você fazer, que fazem parte também dessa mudança de hábitos. Porque o processo de emagrecimento, meus amores, vai muito além da sua alimentação. E é isso, meus amores. Escreva aí nos comentários quais são as suas principais dificuldades, as dúvidas que você tem em relação à alimentação, a todo esse processo de emagrecimento. Se você também já passou por isso, como que é a sua rotina em relação à alimentação? Eu quero conhecer mais sobre você. Então, até o próximo vídeo. Não esquece de ativar o sino de notificação para que você veja os vídeos assim que saírem. Até o próximo. Tchau, tchau.